Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Nós vamos acompanhar a leitura do livro Pão Nosso, de nosso Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. A lição 137, cujo título é Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. A frase foi registrada por Lucas, no capítulo 6, e é uma orientação direta de Jesus para cada um de nós. Emmanuel comenta assim: a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte e, naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade efetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou noutros mundos, não lhes podemos atribuir qualquer negação de amor. Ou seja, mesmo nas dificuldades em que nós nos confrontamos na vida, o amor de Deus não diminui por isso. Então o amor não se reflete apenas nas coisas que são afirmativas para os nossos anseios. Ora, no terreno que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou até desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. E vamos unir os nossos pensamentos nesta hora, com vontade firme, sincera. É a nossa oportunidade. Nesta manhã somos todos trabalhadores. Cada um de nós vai doar e receber aquilo que necessita. E o nosso desejo sincero, de todos nós, é auxiliarmos, é ajudarmos o nosso semelhante, ajudando-nos também a compreender novas realidades da vida. Então, unidos, com o propósito de servir, os nossos pensamentos entram em sintonia e serão beneficiados
nossos irmãos encarnados, que convivem conosco no dia a dia, ou até aqueles que convivem conosco no plano espiritual. Outros serão trazidos até aqui. É nesta convicção, nesta fé, de entendimento, de conhecimento, e vamos rogar juntos a presença de Jesus. Mestre querido, nesta manhã rogamos para que se faças presente, para que a tua luz se espraie por todo o ambiente, beneficiando todos aqueles que aqui se encontram, em especial aqueles que estejam com maiores necessidades e que porventura tenham dificuldade em compreender a própria situação. Faça-se a tua paz, para que cada um de nós, Senhor, hoje abracemos os conceitos trazidos por nosso querido Allan Kardec, pelos benfeitores espirituais que corroboram com seus exemplos e orientações profundas as nossas vidas. Não nos dirigem as vidas, orientam-nos, mostram-nos os caminhos. Por isso precisamos de Ti, Jesus, pois que todos esses trabalhadores do bem, no fundo, têm uma grande referência, um exemplo maior e uma orientação duradoura, a Tua. Fica conosco, Mestre. Ilumina-nos o encontro da manhã. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Satisfação. E hoje podemos dar continuidade ao estudo da semana passada sobre o poder da fé. E cada um de nós, como foi referido, tem a sua conceituação própria sobre o que é a fé na sua vida. Muitas vezes essa fé ela é suportada não desejada, apoiada pelas experiências da vida, que quando estamos despertos, elas podem transformar a nossa existência, dando-nos rumos, balizas, e mesmo os pequenos momentos da nossa existência, se estivermos sem revoltas, avaliando os processos com profundidade, nós teremos aí sempre motivos para mais fé, mais confiança. Eu poderia dizer simplesmente em Deus. Mas a fé e a confiança, muitas das vezes está, mesmo que em parte, em Deus, e nem isso, por vezes, retira-nos a possibilidade de cometer enganos, até contra nós próprios. Não é difícil encontrar cartas que irmãos nossos que se suicidam deixam para a família, dizendo, tende fé em Deus. Mas a fé que faltou foi a fé no futuro, na imortalidade da alma. É essa fé que muitas vezes nos falta diante das dificuldades. E quando em meio a determinados turbilhões, a nossa alma fica como que perdida, porque está apoiada em Deus, porque se estamos aqui, nós temos valores e temos algumas crenças, falaremos um pouco sobre crenças, mas se não pensarmos no futuro, nas consequências, quais são as motivações que nos colocaram nesta ou naquela situação, tenderemos a nos fragilizar. Daí a perdermos, entre aspas, uma batalha, estamos a um passo. Então a confiança no futuro, bem estruturada, e essa confiança é o que vamos falar também hoje, sobre essa confiança raciocinada. Por que que as coisas se dão assim ou daquela outra forma. Eu não sei se vocês têm essa experiência, alguns de nós já nascemos no berço espírita, outros adquirimos
conhecimentos ao longo da nossa experiência de vida. O que nos trouxe é um pensamento diferente, nem sempre fácil, porque o mundo, as pessoas, de uma forma geral, e a sociedade, primeiro ri do que desconhece. Segundo, aplica normalmente conceitos sobre coisas que tem receio ou que não deseja descobrir porque não dá jeito. Então, mesmo conhecer a doutrina espírita, às vezes afrontar o status quo da família, não é tão simples quanto parece. A imagem que se tem, volta e meia, da doutrina espírita é uma imagem de superstição, de crendices, e não como uma filosofia, uma forma de vida. E por vezes nós espíritas também não temos esse rasgo de perceber que não é uma descoberta sobre espíritos, sobre comunicabilidade, sobre falar com um familiar ou outro, uma cura temporária. Não, é uma forma de viver, é uma ética, um conjunto de regras e de leis que vamos abraçando e que nos permitem então viver de outra forma, mais seguros. E então o mundo tem uma imagem às vezes controversa sobre o que é o espiritismo, ou possivelmente nem o conhece, também temos que perceber isto. Ora, então o facto de estarmos aqui significa que em algum momento nós nos modificamos. Aqueles que vêm de berço não contam para esta equação. Quando, e eu posso dizer da minha experiência, cada um terá a sua, é uma questão emocional. Quando, em diálogos, quer com familiares ou com amigos, perguntavam se eu acreditava em Deus, e eu lembro perfeitamente de um determinado momento em que isso aconteceu, e eu disse que sim, acredito em Deus. Mas eu não conhecia a doutrina espírita. E como a nossa fé nem sempre é aquela fé madura do espírito que já nem precisa muito de pensar sobre o tema, porque é algo que está dentro. É tão forte que mesmo em meio às tempestades não se abala. E naquela altura perguntaram, e eu disse que sim. Mas passado alguns instantes, ou seja, sozinho, pus a pensar, eu acredito em Deus. Eu fui educado na religião católica, e, portanto, fui educado a acreditar em Deus. Mas daí a interiorizar o conceito é uma descoberta. Então eu acreditava e desacreditava. Como acontece, ou só ia acontecer com muitos de nós. As coisas estão a correr bem, ai, Deus é bom. As coisas estão difíceis. Como é que Deus pode permitir isto ou aquilo outro? Temos pessoas célebres na área da religião e, num desabafo, questionaram onde é que estava Deus que permitiu isto. Eu estou a falar de um testemunho em Auschwitz, em que é uma pergunta, esperemos nós que seja de retórica ou de indignação, mas não uma pergunta séria de quem conhece, séria, quer dizer, profunda, sobre a racionalidade da fé, da confiança em Deus. Então, nesse questionamento, e essa é a nossa experiência, levou-nos depois a fazer uma comparação quando conhecemos a doutrina espírita. É que a espiritualidade não nos força a conhecer a fé numa perspectiva de tem que ser. Tem que ter fé. Não, não é assim. A fé é uma descoberta. Essa fé de que a doutrina espírita trata com tanto cuidado e pelo positivismo de Allan Kardec, que é a fé raciocinada. Então, depois de conhecer a doutrina espírita, eu passei a não acreditar em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza absoluta da existência de Deus. Já não há o crer ou não crer. É uma convicção. Mas é uma convicção baseada nos factos e no raciocínio. Não é só na emoção. A nossa emoção, ela varia de tempos a tempos. Por isso a importância do estudo da fé na doutrina espírita, para que seja algo calmo, sereno. A fé que não se exaspera, que não tem pressa. É como Paulo compara a caridade, ou o amor. Não é invejosa, não se agasta, e por aí vai. Então a fé traz-nos serenidade. Traz-nos as soluções das coisas? Não. Traz-nos a paz interior para que a vejamos. Então, o poder da fé, ele estará tanto maior em nós, de acordo com esta convicção que cada um de nós pode abraçar.
Recordo-me de uma história que foi trazida pela pena de Leon Tolstói, Espírito já, e que conta várias passagens de momentos de Jesus com personagens que não aparecem no Evangelho. Um ou outro pode aparecer assim, um pouco à parte. Mas ele traz-nos figuras que conheceram Jesus e nos trazem grandes testemunhos do que é que Jesus, com poucas coisas para nós no tempo, que aplicou na nossa vida, pode fazer conosco. Então havia uma figura no livro A Eterna Mensagem do Monte. Quem não leu e quiser não só emocionar-se, mas perceber um pouco do dia a dia, do que eram as pessoas, o que se viviam naquelas aldeias, sobre a presença do Cristo ali, naquelas terras. Então, a Eterna Mensagem do Monte traz-nos uma figura de seu nome Jasão. Eu não vou contar a história toda, é uma história belíssima, muito marcante, mas vou citar apenas que ele tinha muitas dificuldades de relacionamento, inclusive com a mãe, com a família, era um processo muito difícil. Os irmãos, os pais não gostavam dele, ele tinha deficiências físicas e de comunicação, ele não ouvia, ele não falava, comunicava através de grunhidos, tinha uma forma física que afastava as pessoas, ficavam assustadas com ele. E ele, num encontro com Jesus, em que ele escuta uma das orientações, aqueles sermões que Jesus dava, aquelas palestras de amor e de confiança, de despertamento, ele teve uma situação curiosa, que é, ele, sendo surdo, ele não ouvia as palavras de Jesus, mas ele entendia o que Jesus estava a transmitir. Então, para ele, logo ali foi uma grande descoberta. Ele, envergonhado até da própria figura, ele coloca-se na estrada depois de ouvir Jesus e põe-se a pensar como é que ele tinha ouvido, quem era aquela figura, como é que ele teria falado tanto ao seu coração se ele nem sequer o conhecia, porque ele dizia, este Senhor falou para mim, este profeta, foi a mim que ele se dirigiu. Então ele vai pela estrada muito pensativo. E ele, atenção, que ele continuou surdo, ele ouvia a vibração no chão e sentia que algumas pessoas se aproximavam. O que é que ele faz? Ele encosta-se envergonhado para não assustar as pessoas, porque ele sabia que ele causava esse efeito. Ele escondeu-se, abaixou a cabeça. Então, o que ele, olhando assim para baixo, o que ele vê? Vê duas sandálias, muito pó, e sente que uma mão lhe toca a cabeça. E esse para ele é um momento emocionante, porque ele escuta apenas 3 palavras. Escuta no íntimo, era surdo. Confia, ama e perdoa. Depois a vida dele desenrola-se, é uma história muito bonita também, de descobertas, de tropeços, de experiências, a tristeza de ver Jesus ser crucificado, a alegria de saber que ele havia ressuscitado e por aí fora. E é nesse momento, quando Jesus ressuscita, que ele começa a pensar, confia, ama e perdoa. Confiar, não, realmente ele tinha falta de confiança. Ele não sabia das coisas. Mas depois de conhecer Jesus, e aqui é um detalhe, ele passou a acompanhar Jesus, porque a sua família não ligava a mínimo, então ele foi embora da aldeia e quando volta para a sua aldeia, vem com todos os ensinos, ou pelo menos aqueles que ele absorveu de Jesus, e nota que na aldeia nada se havia modificado. Inclusive, sente que nem sentiram falta dele. E aquela palavra confiança ficou ali a marcar-me. E ele, sim, é verdade. O Deus que este Senhor apresentou, eu não o conhecia. Mas ele provou, ele voltou, ele perdoou, ele conseguiu não revidar as agressões, que era a grande dificuldade que ele tinha. E ele disse, se esta alma me conquistou, este é o comportamento que eu devo seguir, a força do exemplo. Então ele passou a confiar. Então ele viu factos e viu conhecimento. Confiando, o que ele fez? Ele buscou, no seu íntimo, amar aqueles que o perseguiam. Até as crianças o agrediam, porque ele não sendo agressivo, fisicamente, não agredia ninguém, ele assustava. Então as crianças assustadas agrediam. E por aí fora, ele tomou atitudes impressionantes. E ele conseguiu ser o anjo da guarda da mãe enquanto na terra. Ou seja, aplicou o amor, porque confiou. Confiando, teve uma base, uma estrutura, lançou-se na emoção que lhe apresentava como aquela
melhor dentro do que Jesus lhe havia dito. E ele nem notou que no final ele acabou por perdoar a todos, não num perdão daqui para aí, mas numa conquista. Porque todos aqueles que o afastavam passaram a ser seus amigos. Ele passou a ajudar as senhoras a transportar as suas compras. Ele começou a oferecer amoras às crianças. Então ele transformou-se, estruturado, numa confiança em que ele vivenciou a experiência com Jesus. E cada um de nós pode, na sua vida, aproveitar estes conhecimentos para reforçar ou conquistar a fé. Com a fé conquistada, nada nos será impossível. E Jesus o afirma. Então é por isso que é importante que nós falemos sobre a fé, pensemos sobre a fé, vivamos a fé. Mas a fé com inteligência, com conhecimento. Inteligência de conjunto de informações. Uma fé raciocinada. Allan Kardec, a maior parte das pessoas conhecerá isto, obviamente. Allan Kardec, quando vai receber as primeiras informações de que as mesas falam, que as mesas giram, que respondem, a primeira reação dele, até pelo interlocutor, foi dizer, não, isto não existe, eu não vou perder tempo com estas coisas. Até que um dia uma pessoa séria falou com ele, que ele reputava uma pessoa séria, uma família idônea, e disse, precisas vir ver, é verdade o que está a acontecer. E quando ele vai, ele tem factos positivos, só que ele não acredita nas mesas. Ele é um indivíduo positivista. Ou seja, nós às vezes não gostamos quando os nossos exames dão positivo, né? Porque positivo está afirmado, é mesmo assim, está confirmado. Então ele era positivista, ele queria confirmar as coisas. Era um conhecimento e uma fé raciocinados. Conhecimento não, mas uma fé raciocinada. Já antes de conhecer a doutrina espírita, Allan Kardec era um positivista. Ora, abraçando essa filosofia, nada melhor do que confrontar-se com coisas que não se vê, mas é preciso compreendê-las. Ora, então, o que vemos no trabalho sobre a fé é o caráter de Allan Kardec. E esse caráter também deve servir para nós como exemplo. Conhecendo a sua história, conhecendo os seus pensamentos, nós vamos refletir e perceber de quem é que se trata. Falando um pouco sobre fé, e dentro do capítulo 19, sobre a fé no Evangelho, vou só, aqui para quem não esteve na semana passada, mas quem esteve é repetitivo, mas está aqui a construção do capítulo, começa aqui, o poder da fé. Depois, a fé religiosa, vou pegar aqui o material, a fé religiosa, também é extremamente interessante, porque a fé deve nos conduzir a alguma coisa, e se não conduz é preciso perceber o que é necessário alterar. A condição da fé inabalável e a parábola da figueira que secou. Ora, nas instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a divina. Essa é a estrutura do capítulo, e é muito bem montado, porque vem num crescendo. Então, hoje nós não temos tempo para o capítulo todo, obviamente, mas é sempre interessante, se quisermos transmitir alguma coisa sobre a fé, também avaliarmos o pensamento espírita, que é por isso que aqui estamos. Então, todo o capítulo está estruturado nessa mensagem de Jesus, que nós não faremos comentários, vamos apenas lê-la. Então, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Em alguns textos do Evangelho diz, lançam-no no fogo e na água, não é cai. Não estou a dizer qual é que esteja certo, só para percebermos o contexto. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, olha que os discípulos já trabalhavam auxiliando o próximo sobre a orientação de Jesus. Então é importante para percebermos a movimentação do trabalho do Cristo. Ó, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, e a resposta é sempre para nós. A pergunta e a experiência dos discípulos é a nossa,
na nossa vida, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ora, o Cristo aqui não põe, vou brincar com a nossa língua, não põe vírgulas, não põe mas, não põe se, não põe talvez, que é o que nós colocamos na nossa vida muitas vezes. Os poréns, entretanto, e vamos por aí fora. Jesus é objetivo e direto. E o que é que nós vimos na semana passada? Né? A moral, o sentido moral dessas palavras. Não vamos arrastar nenhuma montanha. É comparável à montanha pelo esforço que temos que fazer para vencer os nossos vícios, os nossos comportamentos, que sabemos, precisamos alterar. Há uns que não sabemos. Vamos descobrir mais à frente, quando nós muitas vezes sofremos com alguma coisa, até que vamos parar e dizer, não, posso estar, afinal, equivocado. Falou-se também na fé robusta, que dá a perseverança. Com fé, nós somos perseverantes, consistentes. Eu costumo brincar, e no fundo, acontece, por vezes, se não tivermos ainda a perseverança, que é um hábito, um valor muito importante no ser, a perseverança. Uma encarnação inteira perseverante em alguma coisa significa uma vitória, ou uma grande vitória. Mas se nós não tivermos ainda a perseverança, que sejamos teimosos. Sejamos teimosos, ou seja, continuemos no caminho que está certo, mesmo que às vezes tenhamos muitas dificuldades, é naquele dia que eu não quero fazer aquela leitura, é naquele dia que eu tenho que fazer a leitura. Então as situações, não sei se já passaram por isso, sugerem-nos um livro. Eu começo a ler o livro, não dá vontade nenhuma de ler o livro, surge qualquer coisa, um cansaço. É aquele livro que eu tenho que ler. Porque não há informação nenhuma que me vá fazer mal, desde que eu tenha lucidez sobre aquilo que estou a ler. Então, imaginem que é mesmo verdade. Olha, eu sou testemunha disso muitas vezes. Este livro vai ser importante para esta sua situação familiar. A pessoa adquire o livro, leu o livro, pelo menos o início, e depois diz, olha, não conseguia mais. Sentia que a coisa não corria bem. Isto é muito comum. Muito comum. Vem mal ao mundo? Não. Faz parte da vida. Então é o nosso esforço. Né? Perseverança. Se eu não for perseverante, sou o quê? Teimoso. Vamos ser teimosos. Okay? Depois, falamos também sobre, está no capítulo, a certeza de atingir determinado fim, o que permite abrir os caminhos que nós não víamos antes. Eu sei que eu vou alcançar ali e, portanto, o caminho vai se abrir. Dê por onde der, porque eu sei que eu vou chegar. Então, esta convicção, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Quando ela não é verdadeira ou sempre calma, ela é de fanatismo. Okay? A diferença entre o perseverante, o dedicado e o fanático é que o fanático fala e o perseverante faz. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Quando estivermos irritados por alguma coisa e por aí fora, pensemos se os nossos valores ou aquilo que nós estamos a defender realmente é correto, porque está a mexer com o nosso lado negativo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Há situações em que uns procuram impor a fé ao outro, dizer que a fé é uma coisa maravilhosa. Depois nós vamos ver, o telhado afinal era de vidro. Porque ela foi imposta aos outros por quem, em boa verdade, ainda não a tem. E eu posso dizer que a nossa fé, todos nós, ela é colocada à prova constantemente. E não é nos momentos de dificuldade, são nas tentações, nos caminhos desviantes. É aí que a gente coloca a nossa fé. Eu vou cometer este erro, e então eu recordo-me de Jesus fazer a pergunta, que depois Francisco Xavier, o mentor desta casa, tanto lidou com ela, que é de que me vale ganhar o mundo se eu vier a perder a minha alma. E aqui é preciso fé, confiança. O mundo está cheio de caminhos fáceis, muito fáceis.
E também o poder da fé se demonstra na ação magnética, ou seja, as coisas a acontecerem pela força, pela movimentação da vontade. Os fluidos se movimentam, daí nós encontrarmos curas que são consideradas como atos magníficos, e nada mais é do que a movimentação e a vontade atuando sobre uma matéria que não vemos, mas que tem efeitos na saúde ou em qualquer área. Poderíamos falar de inúmeros casos que, até para nós, são difíceis de explicar no campo da materialização, das curas e por aí adiante. Mas que acontecem, acontecem. E não é difícil encontrar. Então, nós podemos não ter ainda toda a estrutura de conhecimento, mas percebemos que é uma lei. E ela funciona. Eu posso não conhecer a lei, mas tudo funciona dentro de uma lei. Ora, esse era o item 5, até ali. Então, Allan Kardec continua. Se tiverem alguma questão, por favor, interrompa. Está bem? Combinado? Não fica assim, só informação numa direção, né? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Então, uma das afirmações que se faz sobre a própria doutrina espírita é que ela não é dogmática. Mas alguns podem dizer, não, mas se afirma que Deus existe, isso é um dogma. Um dogma pode ser uma afirmação contundente, visceral, que é profunda, e é uma afirmação. Mas ela pode ser estruturada apenas em palavras. Mas se ela for estruturada em raciocínio, em entendimento, eu não vou estar aqui. A partir do momento em que eu já assumi e concluí emocionalmente, racionalmente, e experienciei na vida a existência de Deus e suas leis em uma série de atividades, a minha mente já não consegue conceber o contrário. Por que hei de eu passar a vida a questionar Deus? A minha profissão não é filosofia, eu não sou filósofo, não sou professor de filosofia, então eu não preciso estar a questionar uma coisa que eu já sinto e racionalmente sei que é. Esse é um dos grandes dramas que almas sensíveis que desejam desenvolver-se na espiritualização ou na espiritualidade encontram no seu caminho colocados por si mesmos, que é o questionamento constante em que pensa assim, eu só vou avançar quando tiver certeza disso, porque ainda tenho dúvidas daquilo. E sabe o que acontece? A encarnação passa. E aquela sensibilidade, aquela vontade de fazer algo diferente, a mais do que a sociedade normalmente nos coloca diante do caminho, passou. E eu vou chegar na espiritualidade e vou confirmar aquilo que para mim sempre foi uma dúvida, e é simples. Vamos retornar. De preferência agora, sem perder tanto tempo, com questionamentos menores. No início dos primeiros núcleos cristãos, há muitas histórias sobre figuras que foram importantes no cristianismo, e algumas delas referenciadas como auxiliares do processo dos rituais. O ritual de beber o cálice do vinho, da distribuição da hóstia, do ritual das frases que são ditas na missa e por aí fora. Atenção, não é uma crítica. É uma realidade, é um facto. E muitos de nós precisamos desse ritual. Por isso, precisamos para quê? Para ficar com a ideia mística. Por isso é que foi muito difícil mudar do latim para as línguas nativas. Porque até então havia pessoas, e é verdade, isso é tão comum esse testemunho, aí eu gostava muito mais quando a missa era em latim. Não é? E por quê? Porque era encantador, era algo de misterioso. Então esses rituais mexiam, e mexem com a cabeça de muitos ainda, e hoje o que se espera, aquilo que se pretende da mensagem do Cristo,
é que ela seja simples, objetiva, nada rebuscada. Não é necessário que a mensagem do Cristo seja rebuscada. Nós não precisamos, para falar com Deus ou com o Cristo, de fórmulas. Quando precisamos delas, é porque o nosso pensamento ainda não está organizado. E então, uma orientação não faz mal nenhum. Mas não é um conjunto de ladainhas que nos aproxima de Deus, do Cristo, ou dos nossos benfeitores espirituais, ou do nosso anjo da guarda. Pensemos de forma simples. Temos a nossa família, temos os nossos pais. Algum de nós, ou os nossos filhos, algum de nós, para comunicar em família, precisamos de muito rodeio. Depende, né? Do estado de humor, como é que acordou, né? Eu sei que às vezes acontecem coisas destas. Mas o normal é que a comunicação seja direta. Então, por que eu hei de precisar ou de intermediários, ou de fórmulas para falar com uma pessoa que me ama e que eu procuro amar? Então, falar com Deus ou com o Cristo não é preciso grandes voltas. Está em nós. No poço de Samaria, há um momento importantíssimo em que a samaritana, sabendo que os samaritanos e os judeus ali da sinagoga discutiam qual era a igreja que valia. A igreja não, a instituição que valia, qual era o edifício onde se poderia adorar a Deus diretamente e com verdade. E Jesus, sabendo da discussão entre eles, porque os da Samaria eram detestados pelas outras tribos, porque tinham conceitos diferentes. E Jesus diz: haverá tempo em que o homem adorará a Deus, o seu Senhor, no íntimo do seu coração, na sua intimidade. Então não é a igreja A, a religião B, que nos vai fazer a ligação com Deus. As religiões, enquanto organizadas, têm uma grande vantagem, que é as populações, os povos, se harmonizam em valores comuns, esperamos nós, positivos. E, por outro lado, recentram-nos as ideias, colocam-nos junto de um processo espiritual na nossa vida. Então, este é o conceito. Agora, quando entra em dogmas em que nós não podemos questionar, começa a afastar as pessoas. Se nos disserem assim: olha, Jesus é Deus, é a mesma pessoa, que é a mesma pessoa que veio anunciar-se, portanto, que é o Espírito Santo. Eu sei que muitos dirão assim: como você não compreende, você não aceita. Gente, mas é simples. Se Deus criou Jesus, já não pode ser o próprio. E aí dizemos assim: mas eles têm um... Porque Jesus, há um momento em que ele diz, né, eu e o Pai somos um. Né? Só que a confusão é tanta, nas ideias. Eu posso estar com o Serafim e temos uma ideia comum e nós dizemos assim: nós aqui somos o mesmo. E somos, porque temos uma ideia comum. É nesta ótica. É tão simples quanto isto. Então nós aplicamos um dogma a dizer: não, já que Jesus disse isto, então é a mesma pessoa. E foram, e isto convém que estudemos, foram interesses meramente pessoais, particularistas, que vieram a lançar essa ideia da deificação do Cristo, desde o século IV, início do século IV, e que nós abraçamos como uma verdade absoluta, e ai de quem dissesse o contrário, porque é mesmo um anátema, e foram séculos a viver assim. Só que não foram os outros. Fomos nós, nas encarnações anteriores, que alimentamos e usamos disto. Ora, foi criado aí o quê? Um dogma. Sem o quê não pode ser. Então, se eu sigo determinada religião, aquela tem que ser uma verdade. Mas e se não for? Se não falar ao meu coração? O que é que eu vou fazer? Vou viver na dúvida. Quando as coisas correrem bem, ainda bem que eu acredito nisto. Quando correrem mal, como é que pode ser a mesma pessoa e permitir isto? Então os dogmas têm este problema. Quando não são estruturados em raciocínio, entendimento e aceitação interior, eles poderão ser um óbice aos nossos processos evolutivos, porque estaremos a criar uma barreira no nosso próprio caminho emocional. Então, quando a nossa fé for cega, tem o problema de se confrontar
com as verdades. Okay? Há muito disto ainda, gente. E volto a dizer, não é ruim, faz parte do nosso desenvolvimento. Encarceramos-nos e um dia teremos que sair desse encarceramento. Poderias falar muito sobre os efeitos do fanatismo, é terrível, mas, como se diria, não há tempo. Não é? E assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Conforme vamos evoluindo em termos científicos, vamos percebendo as coisas, e aqui entra um grande pensamento. Que nós deveremos estar estruturados em conhecimentos e valores que sejam para qualquer época. É a questão da ética do Cristo. Eu posso dizer assim, eu tenho a minha ética. A ética varia com os tempos e com os povos. Uma coisa que se podia fazer naturalmente em outros tempos, hoje é um escândalo. Mas a ética do Cristo, não, ela não muda. Ela é estruturante. E todas as outras, os outros conjuntos éticos, irão gradualmente encontrar-se mais à frente na plenitude com a mensagem do Cristo. Esta é a ética cristã. Então, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Por quê? Porque é assim. Por quê? Porque é assim. Mas há algum motivo? Não, porque é assim. Isso é a mesma coisa que negar a espiritualidade. Por que não? Os espíritos existem? Não. Por quê? Porque não, eu não os vejo. Mas há coisas que nós não vemos e que existem. Pois, mas não acredito, então não há. Este é o elementar nosso quando não queremos abrir a mente para novos passos. Não faz disso as pessoas más, porque há pessoas que não creem que são muito melhores do que muitos de nós que cremos. Okay? Então é só libertador para a própria pessoa. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Eu tenho fé, né? De onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Ele não tem. Esta é a tal questão mesmo. Você tem que ter fé. Você não sabe o que é e depois pensa que nunca vai ter. Então não procura perceber. Não. Sem dúvida a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Allan Kardec não acreditava no processo. Mas quando viu, raciocinou, entendeu, foi mais longe do que a maior parte e passou, então, a aceitar. Falamos das verdades espirituais, básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. Não é a fé que nos procura. Né? É a eles que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. Repare o detalhe. Buscar sinceramente, sem prevenções, sem com as ideias preconcebidas. Não, porque eu acho que é assim. Pois a história vai nos mostrar outra coisa, mas nós temos o caminho já impedido por nós próprios. Tem depois como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Ou seja, bloqueiam a sua própria comunicação. Okay? As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso. Muito comum. Eu não quero saber disso para nada. A vida corre muito bem, ou então corre muito mal e eu não tenho tempo para essas coisas. Não importa. Né? Um é descaso. A de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Este é um processo curioso. Né? Quando nós vemos pessoas proeminentes, até na religião, ou na área do pensamento, da psicologia, confrontados com coisas da espiritualidade, não dá jeito em alguns casos. Não dá jeito. Por quê? Vou ter que mudar algumas coisas, vou ter que desdizer algumas coisas, não tenho coragem de negar aquilo que durante tantos anos eu defendi,
Esse é o problema de quem lança muitas coisas sobre filosofia, e é o que se diz, e teses. Por quê? Porque a primeira fase é excelente. Até aos 30 anos, uma produção de pensamentos e por aí fora. Depois, estabilizado, começam a vir os outros, com 20, 25, 30 anos, que vêm fazer o quê? Novos pensamentos. Vêm dar um novo colorido, ou até contrapor alguma coisa. Então eu gasto o resto da vida defendendo os primeiros 10. E este é que é um grande equívoco. É ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz parte também. Então, mudar de hábitos. Eu vou para um prático, eu espero que ninguém se melindre com isto. Vou para um prático. Então eu chego na doutrina espírita e eu tenho por hábito, por exemplo, ir todos os dias ao cemitério colocar flores para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, seja como for. Tem algum mal isso? Nenhum. Mas emocionalmente a pessoa deve refletir se aquilo lhe faz bem ou não. Em dado momento é cansativo. Se calhar já está a fazer mais, porque a sociedade aplica ali um certo gosto. E a sociedade, olha que pessoa dedicada. Então a pessoa se escraviza a um processo. Emocionalmente, ela acaba por saber que não está lá o seu familiar. Lá, em termos de biologia, de física ou química, tem apenas matérias decompondo e transformando-se em outras coisas. E chega na doutrina espírita e diz, olha, não é necessário. O seu marido, o seu filho não está lá. Olhe, sinta. Veja-o sorrir. Pacifique a sua alma. Não precisa ir lá. Ah, mas eu quero ir. Vá. Ninguém vai impedir. Mas o processo libertador está à mão. Então vai depender do que cada um realmente quiser para si. Ó, muitas vezes nós não queremos mudar de hábitos. Queremos carpir, manter a tristeza. Somos críticos a isto. Temos que ser críticos conosco. Será que meu tempo não seria bem mais empregue em outra situação? Será que naquelas horas em que eu vou fazer isto, aquilo, outro, eu poderia estar fazendo outra coisa? Reflexões, nunca imposição. Nenhum benfeitor espiritual nos impõe o caminho. Mostra-nos outras oportunidades, né? Mas da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Quantos de nós, na nossa inteligência, nós somos muito pequeninos, mas às vezes achamos muito grandes, e dizendo, não, eu sou um indivíduo racional. E eu não me meto nessas coisas de espiritualidade. Não quero saber disso, porque isto, meu raciocínio, isso não entra. Gente, basta olhar para o lado. Há coisas que saem completamente do nosso domínio, do nosso conhecimento. É tão simples quanto isto. E o que vai acontecer? Normalmente a vida vai nos colocar pelo caminho situações em que poderemos ou deveremos questionar esta nossa, entre aspas, racionalidade. Porque nós precisamos mesmo, enquanto encarnados, de nos espiritualizarmos. Espiritualizarmos na ação, nos valores, na forma com que encaramos as coisas. Muito mais do que religião, nós precisamos de espiritualidade. E não é de espiritismo, curiosamente. O espiritismo é um meio, é uma filosofia. Espiritualizarmos-nos a resposta, é a consequência de compreendermos bem o espiritismo ou qualquer outra religião ou filosofia de vida que nos aproxime de Deus e dos bons comportamentos. Tudo bem. Em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Aquela tal maturidade, né? Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Está nela. Mas não é aquela fé. É muito simples para nós reconhecermos essa fé. Como é que é uma pessoa que tem fé inata? Como é que ela é? Dê-me uma dica, uma ajuda. Positiva. Crente. Crente, naturalmente, sim. Uhum. Ela é tranquila. Calma.
diante das dificuldades. E persistente. Persistente. Diante das dificuldades, não é que não se abale, mas tem força para continuar, tem ânimo. Por quê? Porque é uma fé verdadeira. Quando a fé é só nos lábios, ou fica só nos lábios, a pessoa é ranzinza, é irritável, é irritante, está a criticar tudo e todos o tempo todo, nada está bem. Na semana anterior eu fui falar da indignação e passei completamente do tema. Porque Emmanuel, quando fala da indignação, ele diz que a indignação é um direito nosso. A indignação de toda hora é que pode ser patológica. Porque nós estamos indignados com a vida e com as leis e conosco próprios. Então, quem tem essa fé inata é uma pessoa que demonstra a fé. Ela não precisa falar que tem fé. Ela demonstra. Muito comum, olha, nós vamos começar aqui um tratamento, vamos auxiliar, algumas orientações, vamos procurar trabalhar. Olha, que eu tenho muita fé, mas eu estou muito desesperada. E eu já não isto, não aquilo, outro. Já não sei há quanto tempo. Ora, o que é que nós estamos a ver? Que a pessoa tem uma vontade de acreditar, mas é uma fé cambaleante. Só que nós não precisamos dizer isto. A pessoa já está a viver isso. Então, no tempo, o que é que nós vamos descobrir? Que a pessoa se aquieta, se acalma e acaba por renovar a sua fé ou esclarecê-la. Só dá tempo ao tempo. É natural. Então, esse anterior progresso dá esta segurança. Em outras pessoas, ao contrário. Elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente, de naturezas retardatárias. Ou seja, que nesta área não se envolveram, vão fazendo nos tropeções aquilo que dá, às vezes dá certo, outras vezes não dá. As primeiras já creram e compreenderam, aquelas que se falava atrás, né? Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, são estes, né? Tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Sempre isto. Está bem, gente? Nada de sermos críticos, que o mundo está errado. Toda a gente a caminhar. Eu gosto muito quando dizem que, olha, que ele é um espírito atrasado. Adoro isto. Né? Atrasado para quê? Né? Estamos todos a evoluir. Isso até, para mim, nem é uma qualificação, é mesmo uma ofensa. Né? Somos atrasados. Bom, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Isso é difícil. Porque nós conhecemos na vida e vivenciamos experiências destas, pessoas que não acreditam. Não acreditam. E apercebemos que quem tentou convencer, ou pelo caminho que tentou convencer ou auxiliar, também não eram os melhores. Então a pessoa dizia, o quê? Casimiro é espírita, comporta dessa forma. Eu não vou bater lá a porta, nem pensar. Então cada um de nós tem que ter um comportamento que seja o baluarte, ou que seja o porta-bandeiras, ou seja o embaixador daquilo em que acredita. Eu, se tenho um mote de vida, um propósito na doutrina espírita, como filosofia, para servir, não é para ser servidos, né? Para servir, então eu tenho que me comportar desta forma. Aqui temos alguns companheiros que vêm do Brasil, e quando vim do Brasil, eu já era espírita. Não nasci espírita, tornei-me, mas quando vim para cá já era espírita. Então o pensamento espírita é que me dizia, eu sou o embaixador do meu país. Tudo aquilo que eu fizer de errado, as pessoas vão correlacionar com quem? Com a minha origem. E isto vale para a nação, como vale para a minha filosofia de vida. Isto vale para todos nós em qualquer circunstância. Quando nós saímos do nosso país, lá fora nós somos os embaixadores do nosso país. Então nós, quando saímos de casa, nós somos embaixadores da filosofia que abraçamos. Então essa é a mudança, esse é que é o nosso... São estruturas de valor. Então, muitas vezes, quem nos quer apresentar pode não ser o melhor exemplo. Eu não vou dizer nomes. Eu conheci um espírita no Brasil
que fez muitos trabalhos de cura e por aí fora. Aliás, há um espírito que é o chamado Dr. Fritz, que ele já teve vários médiuns, e eu tive a oportunidade de conhecer um deles. Ouvi palestras, muito interessante por aí fora, e um dia aconteceu. Eu fui para outra cidade, 2.000 quilômetros da minha casa, e residia lá esse senhor. A situação não era fácil. Era absolutamente irascível com os vizinhos. Irascível. Desrespeitador. Ora, nenhum daqueles que ali estavam nem acreditavam em Dr. Fritz, muito menos em curas espirituais, porque viam aquele comportamento. Ora, mas nós, como espíritas que estudamos, sabemos que a mediunidade não está agregada à moralidade. O senhor pode ter uma mediunidade impressionante e ser uma pessoa absolutamente imoral. Porque a mediunidade ela é física. O que nós devemos fazer com a mediunidade é cristianizá-la. Torná-la e colocá-la nos valores cristãos, para que elas sejam benéficas e de forma duradoura para os outros, para nós e para onde quer que nós estejamos. Está bem? Então é interessante ver que o expoente daquilo que se diz e por aí fora nem sempre é o comportamento do dia a dia. E sabe que depois, do lado lá, o que acontece conosco é que nós vamos ser confrontados não só pelo que fizemos da nossa vida, como influenciamos a vida dos nossos semelhantes. André Luiz tem uma passagem muito interessante, em que quando ele está a tratar do problema dele, do lado de lá na espiritualidade, do lado físico, do lado de lá, o médico que o acompanha diz-lhe: os efeitos que você tem aqui são dos seus pensamentos, dos seus valores, dos seus comportamentos, acrescidos dos pensamentos que provocaste nos outros. Eu provoco ira em alguém, com um comportamento desarrazoado, essa pessoa vai vibrar e eu vou captar. Por quê? Porque eu tenho sintonia com o processo. Então, todas as nossas ações terão reações. E nós as fixaremos ou não de acordo com a nossa intenção ou sintonia. Então, é de uma riqueza enorme conhecermos nesta amplitude. Então, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Tomé, quando ele pede, não, eu quero ver Jesus para acreditar que ele retornou. O que a gente diz hoje? A gente diz assim: Tomé não tinha fé. Errado. Tomé tinha uma personalidade assumida. Enquanto toda a gente fazia festa porque Jesus voltou, ele podia ter feito festa. Ei, Jesus voltou, e alegre. Não, peraí. Calma que eu quero ver isto. Ele foi o quê? Honesto com ele próprio. Nós entramos em fantasias com muita facilidade. Alguém diz assim: olha, que aconteceu isso. Que fantástico. Não, peraí que eu quero verificar. Por que aconteceu? Em que circunstâncias? Eu quero verificar. Porque eu não posso, não devo, ser o transmissor de alguém que eu não tenho conhecimento mais profundo ou verdadeiro para poder assumir mais à frente. Então Tomé o que faz? Quero ver. E ele, quando chega diante do Cristo, olha bem, e o Jesus mostra-lhe as chagas. Olha, está a ver? Estão aqui. Isto é o que está nos Evangelhos. Pode não ter sido ipsi verbis, exatamente dessa maneira. Mas o facto é que Tomé quis ver. E virou um símbolo, de certa forma, negativo. Não seja como Tomé. Mas não. Em boa verdade, temos que ser como Tomé. Temos que ver para crer. E o ver para crer significa ter os olhos abertos. Não é ver a questão material. Eu, se colocar o dedo numa tomada que esteja com carga, se eu colocar os dois dedos, o que é que vai acontecer? Vou tomar um choque. E eu preciso ver a eletricidade. Ela está por aqui. A eletricidade está em todo lado. Ela só falta se movimentar. Então eu não preciso ver. O meu conhecimento, a estrutura, permite-me saber que se fizer aquilo, vou tomar um choque. Ok? Então, quando se fala em ver, é conhecer, aplicar inteligência. Conjunto de conhecimentos que nos permitem, então, crer. Então, hoje, é ao contrário. Para ver é que eu preciso crer.
Okay? Eu ilumino as coisas, sim senhor, estou aqui e as coisas irão acontecer, porque eu terei olhos para as ver, porque elas estão acontecendo ao meu lado. Às vezes está acontecendo um fenômeno de amparo espiritual evidente. Fui protegido aqui, aconteceu um processo acolá, alguém melhorou daquela situação, e eu nem estou a ver, continuo chateado com a vida, dizendo que tudo funciona mal, eu estou ali a ser amparado, quase que levado ao colo, e não vejo, porque ainda não creio, e não creio porque ainda não coloquei ao serviço de mim mesmo os meus potenciais para conhecer as coisas, para ouvir, para ver. E Jesus foi tão claro nessa altura, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Já nos conhecia profundamente, né? Então, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque senão vira um dogma para mim, é assim, e posso estar a ver mal, e vou querer impor aos outros, que vão dizer, é melhor interná-lo. Que é uma vantagem, eu posso falar essas coisas aqui nesta manhã, e vocês não me internam. Por quê? Porque nós queremos ver, ouvir, nós queremos perceber. Se estivéssemos a falar num meio que é completamente refratário, primeiro já tinha saído metade, não é? Se cai mais. E outro, interna o rapaz que está ali a dizer umas coisas que não fazem sentido. Já imaginaram estar a falar com alguém que não crê em nada e dizer assim, olha que os espíritos existem. Você, quando reencarnar, vai mergulhar no ventre de sua mãe, vai formar um corpo, vai viver, vai morrer. Quando desencarnar, vai ficar diante de um computador a ver o que foi o seu projeto de vida, o que você cumpriu, não cumpriu. Já viram onde é que acaba a conversa, né? Põe-se no lugar do outro, não no nosso, né? Que já compreendemos estas coisas. Coloquemos no lugar do outro. Okay? Então, a compreensão vai nos dar esta estrutura que precisamos para manter a fé. A fé cega já não é deste século. O positivismo de Allan Kardec não era muito bom na questão das profecias, né? Estou a brincar. É óbvio que o que ele quer dizer é que, gente, por amor de Deus, parem com isto, né? Então a fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Aqui é o pensamento puro de Allan Kardec. Lucidez muito, muito presente. Ou seja, se eu sou incrédulo, quero impor uma coisa que em boa parte não é verdade, e ainda por cima quero impor. Então, onde é que está o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio? A imposição não funciona, já não dá, né? A verdade é que ainda continua a funcionar baseados e estruturados na nossa fantasia. Quando nós... Atenção, tirando aqui a questão do conceito das palavras, quando nos dizem assim, olha, nesta religião você encontra a salvação. Uau, eu encontrei a salvação, é para aqui. Salvação do quê? Só a nossa religião salva. Salva do quê? Então, salva do demônio. Aí o que é o demônio? É uma figura que foi criada à parte e que está ali para condenar os maus. Coitado dele. Já viu, só tem mais companhias e foi criado para aquilo. Mas que aborrecimento. Então eu começo a ver, não, espera aí, Deus criou uma pessoa só para andar a colocar lenha embaixo da fogueira e nós ficarmos num caldeirão. Não, agora melhorou, né? Não, o inferno está na consciência. Mas eu preciso de alguém perseguir na consciência, já não basta eu mesmo. Então, começamos aqui a salvar do quê? Então, quando na doutrina espírita, Allan Kardec, e muito bem, fazendo um comparativo com a afirmação de que fora da igreja não há salvação, salvação do quê? Ele diz, fora da caridade não há salvação. Só que a salvação no sentido do progresso. Não é salvar de uma entidade, ou seja o que for. Progredir. E este axioma, esta afirmação, é um contraponto àquilo que se diz, olha, fora da salvação, fora da igreja não há salvação. Gente do céu, seria uma coisa tremenda. E depois, eu não sei se recordam, Allan Kardec ainda faz a afirmação, e fora da verdade não há salvação também seria um erro. Porque cada um tem a sua parte da verdade. Então estariam a pensar, eu estou salvo, o outro não está. Então, fora da caridade, fora da entrega,
da nossa entrega não há progresso. E não aproveitamos as encarnações. Né? Ok? Então, está aqui o pensamento de Allan Kardec, muito bem estruturado. E o termo que eu encontro para isso é respeito. Allan Kardec respeita-nos. E pede para que nos respeitemos. Sejamos nós mesmos seres integrais, com conhecimento e domínio sobre a nossa própria existência. Nós somos filhos de Deus. O nosso Pai é um só. Então, respeitemo-nos a nós próprios e respeitemos o próximo nas suas convicções, no seu processo, mas respeitem-nos. Quantas vezes nós não quisemos impor através da espada os valores cristãos? E fomos nós. Não esquecer que nós somos os artífices ontem do nosso hoje. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. Aquela que impõe, né? E dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, o vago é aquela afirmação, né? Aquele dogma. Pronto, mas passa por cima. Né? E a gente vai construindo o nosso castelo e no fundo tem lá uma mina d'água. Né? A fé raciocinada, por se apoiar nos factos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa a criatura. Então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Compreende. Está tranquila, não tem que provar nada aos outros. É algo que é íntimo, está dentro de nós. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está aqui o caráter, mais uma vez, lúcido de Allan Kardec. É uma orientação aos espíritas do futuro. E hoje nós somos o futuro, obviamente. Fé inabalável só que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele não se arvora nessa situação. Né? A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. A sistemática é não porque não, e interessada é porque não me dá jeito, e se isto modificar eu saio a perder. Quando Allan Kardec faz esta informação, em outro material ele complementa. Né? Se a ciência provar que o Espiritismo está enganado em algum ponto, sigamos a ciência. Ou seja, tem esta abertura. Até hoje, e até para quem estuda a Gênese, um livro magistral, o que nós vemos é, por exemplo, no capítulo da uranografia, aquelas passagens de Galileu enquanto espírito. Vamos hoje verificar com a atualidade impressionante para nós, e não sabemos nada ainda, mas daquilo que já sabemos, a ligação direta daqueles conceitos. Atualizadíssimo. Então nós vemos algumas coisas, alguns orbes em movimento e por aí fora, e comparamos o que Galileu está a dizer com aquilo que estão a descobrir. Impressiona. Não é? Então, mesmo na ciência, ainda não houve nada que dissesse, olha, o Espiritismo está errado neste ponto. Mas, se algum dia acontecer, né, aceitamos. Não tem problema nenhum, porque a nossa fé é o quê? Tranquila. Né? Nossa fé é tranquila. E assim deve ser. Questões? Dúvidas? À vontade. Normalmente é assim, né? Ficou tudo entendido, foi fácil, ou então não percebi nada, né? Okay? É a minha experiência da escola. A professora, lá para o final do primeiro semestre, perguntou, então, o que é que vocês entenderam? Qual é a dificuldade? O professor, eu não entendi a partir do momento que a senhora disse qual era mesmo o seu nome. Passado 6 meses é um bocado chato, só que a gente não pegou nada, né? Okay? Muito bem. Então, se não houver nenhuma questão, nenhuma observação, nós vamos fazer uma prece, encerrar. Lembrando que é neste momento que, segundo relatos da própria espiritualidade, muitos trabalhadores da instituição, sempre que podem, cada um deles tem a sua função, vêm aqui conosco, vêm ter conosco, auxiliando-nos, auxiliando outros irmãos que aqui são trazidos no plano espiritual. Há irmãos nossos do passado
estão presos aos conceitos de fé que procuraram impor aos outros. E quando eles estão presos até hoje emocionalmente. E que têm a oportunidade de participar no plano espiritual, estudando isto. Não é o que nós dizemos, é o que Allan Kardec, que os benfeitores orientaram para que nos fosse trazido. Porque são valores intemporais. E não são valores direcionados para um, para B ou C, não, é geral. Então cada um pode abrir o coração e captar os conceitos. Isto é muito libertador, não há um dedo apontado. É sempre o conjunto de portas abertas para que nós modifiquemos a nossa estrutura. E detalhe, por mais que nós venhamos a saber sobre fé, sobre Deus, sobre espiritualidade, mediunidade, comunicabilidade, mortalidade, seja o que for, nós devemos sempre respeitar o momento do nosso semelhante. Sempre. Respeitar não significa ser conivente com o erro, mas compreender, respeitar. Essa é uma fé tranquila e madura. Compreende que cada um está a seu tempo e devemos estar sempre aptos para auxiliar, nunca para impor. Impor a fé é um desrespeito para com o próximo. Pedir-lhe para que ele obtenha alguma coisa que ele tenha fé também é a ausência aqui de uma performance de tato a falhar. E obter alguma coisa, não estou falando materiais. Uma solução para a sua paz interior. É a ação que vai nos permitir novos caminhos. A fé vai estruturar, mas a ação vai nos ajudar. Margarida. Então, quando nós, espontaneamente, com o melhor das intenções, acho que Sempre. desde pequeninos, vemos alguém aflito e dizemos: tenha calma, tenha fé. Sim. As pessoas, às vezes, estão tão desesperadas que dizem: o que é isso? Você acabou de responder. Como é que nós fazemos? Você acabou de responder. Se eu disser para alguém que está nervoso, tenha calma, pronto, não funciona. Se eu disser tenha calma, não é o que eu estou a dizer, é o que eu estou a passar. Dizer para alguém, tenha fé no momento de desespero, é nada. Nada. É como quando eu agradeço a Deus, agradeço por tudo. E Deus fica a pensar, ele está a pensar em alguma coisa, não está a pensar em nada. Porque tudo... Então, se eu agradeço por alguma coisa, eu focalizo. Né? Ora, então, quando nós estamos a dizer, tenha fé, é mais um desabafo nosso dizer o caminho é este, do que propriamente vai ajudar a pessoa ali naquela altura. Agora, se transmitirmos paz, silêncio muitas vezes. Hoje os tempos estão muito fáceis para isto, mas por vezes basta um abraço. Transmitir a serenidade de um abraço. Silêncio, nós estaremos a passar a calma, a paz, quiçá a fé mais à frente, não naquele momento, mas permitindo o quê? Que a alma, encarnada ou não, se estabilize emocionalmente e então os seus sentidos voltem a funcionar. Se nós estivermos a conversar com alguém que está histérico, não serve, não adianta, a gente pode falar o que quiser. Temos que fazer silêncio, acalmar, até que a pessoa se desgaste e se acalme. Ora, o processo é exatamente o mesmo. Enquanto estamos em desespero, não ouvimos nada. Então o silêncio pode ser muitas das vezes, ou muitas vezes a resposta ou o primeiro passo para um tratamento, né, de auxílio. Né? Tá bem? Então, eu compreendo. Né? Tenha fé. Se entra aqui, sai ali. Ou estou enganado? Não, posso estar, atenção, estou enganado, não estou a perguntar por retórica. Não é aquele sim ou não, né? Eu posso partilhar só um pormenor, que é para ninguém ficar chocado. Bom, se você vai compartilhar, não ficar chocado, podem ficar. Mas... É no seguimento do que o Casimiro está a dizer. Porque eu fiquei a pensar onde é que eu falhei. Isso é normal. Todos nós devemos nos questionar. Mas não é questionar com culpabilização. É questionar como é que eu vou fazer melhor para a frente. Por quê? Porque eu também tenho que me compreender em dado momento. Eu errei lá atrás, eu errei ontem, errei hoje. Sim, ok, muito bem. E agora, como é que eu vou fazer melhor? Eu não fico a me culpabilizar, não vale a pena. O passado tem muita força
nos conhecimentos e experiências, não deve estar ativo na culpabilização. É responsabilidade, é uma coisa muito diferente. A responsabilidade faz com que nós nos modifiquemos. A culpa é um peso, por si só. Mas compreendo esse questionamento. Só sucintamente. Nesse momento, isso aconteceu há pouco tempo. Pensei que era lá atrás, na adolescência. Não, foi no hospital há dias. Vim há dias num hospital. Sim. A situação da aflição do momento e da pessoa estar tão transtornada, toda a gente queria ajudar. É normal. Não é normal. E também estavam a polícia, etc. A pessoa em questão estava tão transtornada que não permitia que ninguém lhe dissesse uma palavra. Portanto, quando eu me atrevi a dizer assim, tenha calma, porque tem que vir um papel dos médicos. Ela virou-se para a polícia e disse, prenda esta senhora. Bom, pois está. Percebi da mensagem, não é? Era só perceber a mensagem. Não, percebi da mensagem que é mais do que nós vamos passar do que a nossa intenção muito de querer as coisas muito depressa. Eu não quero muito para coisas externas. Prefiro as coisas mais práticas do dia a dia, que são dentro do nosso lar. É aqui que normalmente as coisas se tornam mais difíceis. Porque há muitos ruídos do dia a dia ou do passado. Então é aí que nós temos que aplicar o respeito ao próximo, o seu momento. Não se fala aqui, por exemplo, na questão de filhos, de não ter regras. Tem que se saber impor, com respeito, tem que se conduzir a vida. Mas é preciso muito respeito pela fé ou pela ausência dela com quem está conosco. Porque às vezes nós queremos que os outros sejam como nós. Erro. É outro erro tremendo que nós cometemos. Cada um tem o seu momento, lembrando que todos somos filhos de Deus. E para passar fé, não é fácil. Porque nós passamos o quê? Ciência. Não conseguimos passar experiência. A experiência é nossa. A ciência é o conhecimento, isso nós podemos transmitir, mas a experiência é que vai gravar no ser o que são as passagens da vida. Portanto, nós não passamos experiência. Então, compreendamos isto, porque a nossa experiência às vezes leva-nos a impor ao outro aquilo que nós, entre aspas, já sabemos. Mas o outro ainda não sabe. E até pode saber coisas que nós não sabemos. E ter passado situações que nos colocam até numa condição melhor do que a nossa e nós é que não estamos a perceber. Então, harmonia. A fé traz calma, harmonia. Esse é o poder da fé. O poder da fé está em nós. Se eu for irritável, se eu for irascível, que é a mesma coisa, né? Se eu for agressivo, se eu for impositivo para os outros, significa que a minha fé não me acalma. Eu não tenho percepção e maturidade de onde eu estou verdadeiramente a viver, qual é o meu compromisso, quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos. Eu ainda não os percebo, eu quero impor. Então a fé traz esse condão. Por isso é que Jesus nos diz, nada nos é impossível. Porque nós podemos tudo. Mas é absolutamente tudo. Jesus não põe ali, volta a dizer, não pôs ali vírgulas, né? Nem senãos. E podemos. Eu sei que para muitos de nós pode não ser muito fácil. É preciso ir um pouco longe na questão da emoção. A única coisa que realmente é minha é o meu controle. Tudo que está fora é obra de Deus e eu não controlo. A única coisa que eu tenho responsabilidade plena para controlar é o meu íntimo. É o eu mais profundo. E se eu tiver esta fé, eu tenho este poder. E é uma fé raciocinada que me tranquiliza. Nós temos em plenitude? Não. Todos nós estamos a trabalhar gradualmente. Dia chegará, sim. Estaremos dominadores do processo. Servindo, não sendo servidos. Dominadores para servir, para auxiliar melhor. Está bem? Nenhuma questão? Então nós vamos encerrar e apagar a luz, mas não está muito jeito. Vamos fazer então a nossa prece. Lembrando que o Carlos diminuiu aqui, né? Obrigado, Carlos.
Lembrando então, que era que estamos a dizer, que os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, se assim quisermos, aqui estarão para nos auxiliar. Na mesma ideia do início do trabalho, deste encontro, nesta manhã, todos somos trabalhadores. Serenamos os nossos pensamentos, não há preocupações agora. Neste momento, nós não vamos pedir, nós vamos apenas receber. Sintamos paz em nosso interior e essa paz se espraia, se expande e nós estamos em paz. Em paz, estamos aptos a receber o tratamento dos nossos benfeitores que aplicam neste momento as energias de que necessitamos, organizando essa distribuição de energias de acordo com os nossos órgãos, com os nossos centros de força, e sentimos-nos dominar por esta doce paz que também nos chega do alto. Não há problemas, estamos em paz. Jesus, o meigo e doce Rabi, agradecemos-te, Mestre, a convicção com que nos deixastes as mensagens para a nossa vida. Agradecemos-te os teus exemplos. Diante da turba enfurecida do juiz, que se tornara algoz naquela hora, no comportamento pusilânime, difícil. Tu és questionado, Jesus, se tu eras o rei dos judeus. E tranquilamente, respeitando-o, tu disseste, assim tu o dizes. E de seguida Jesus, diante daquele ruído, daquela brisa que não soprava, o soldado mais próximo esbofeteou-te. Sem revidar, nem emocionalmente, fitaste-o nos olhos e lhe perguntaste: por que me bateste? Sem ir de encontro às necessidades de reequilíbrio daquele soldado, com sua família em enormes dificuldades, a pressão sobre o eu, cobrando-lhe novos comportamentos, o desespero. Jesus abriu no coração daquele homem a perspectiva da interiorização do raciocínio. Porque se revidasse, a cena continuaria absolutamente infértil. Jesus, tu nos ensinaste
ou nos mostraste pelo menos até onde podemos assumir o nosso eu mais verdadeiro, mais profundo. Com fé, com confiança. Na providência divina, nas suas leis, imutáveis e sábias, profundamente amorosas. Porque me bateste? É essa paz, Jesus, interior, sem revoltas, sem admoestações, que desejamos vivenciar a seu tempo. Pouco e pouco lá chegaremos, Jesus. Temos essa confiança, pois que tu disseste que nós éramos deuses e poderíamos fazer aquelas coisas e muito mais. E Jesus, escuta-nos nesta hora. Não são os prodígios que hoje nos aclamam para a vida, para a alma. São os valores. E hoje procuramos compreender isso. Os valores da paz que nos deixaste. E tu também nos afiançaste que não a deixarias ou nos oferecerias como o mundo. Seria a tua paz. E hoje vamos reconhecer então essa tua paz. Abençoa todos os nossos irmãos que hoje aqui estiveram no plano espiritual e físico. E aceita a nossa gratidão pelos caminhos que nos abriste. E a toda a humanidade. Pedimos-te pelos países que se encontram em maior desequilíbrio. Dramas tremendos, vividos neste tempo de mudanças. Hoje mais sensíveis à dor alheia. Pedimos-te por todos, Senhor. Os países em conflito, os governantes em desalinho, a mudança de valores. Seja a tua paz inspiradora para todos os governantes, para todos os povos, para a grande família humana. Na certeza de que assim já se caminha e assim será, encerramos o encontro desta manhã, desejando que nos acompanhes de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso, mas que a tua paz esteja em nós e ajuda-nos a manter a vigilância e este desejo de paz. Muito obrigado, Senhor.